Boa tarde, meus amados irmãos. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Que Deus possa realizar o desejo dos vossos corações, conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. Não conforme o seu querer, mas conforme o querer de Deus. Porque nem tudo o que nós queremos é o que Deus quer para nossas vidas. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês, nesta outra residência a qual eu estou residindo agora, morando, vizinho à anterior. E o primeiro vídeo que eu quero gravar hoje para vocês é uma palavra muito conhecida, mas pouco pregada por os pregadores da época de hoje. Hoje se prega muito a respeito de prosperidade. Não se prega a real palavra, que é especificamente para a salvação das nossas almas e a boa vivência aqui na terra. Boa vivência entre aspas, porque só fica sem ninguém mexer, sem ninguém tocar, a árvore que não dá fruto, que não frutifica. Algumas pessoas é que vão parar sobre ela e querer ficar debaixo da sombra dela, mas não vão jogar pedra, nem vão tentar tirar nada, porque ela não dá fruto. Mas a árvore que dá fruto, sempre tem alguém se importando e tocando nela para colher fruto. Essas pessoas que falam a respeito só de prosperidade, só de riqueza, só de luxúria, só de boa vida, só de vida boa, só que está tudo bem, que está tudo mil maravilhas, não tem nada a ver com Deus. Porque a Bíblia é clara que Jesus, quando nos chama, Ele não diz que vai nos dar vida plena na terra, boa, sem tormento, sem sofrimento, sem angústia e sem agonia. Estamos vivendo um tempo de evangelho artificial. Não é um autêntico evangelho. É um evangelho de mentira, a qual o povo, nos dias de hoje, anda pregando com medo de pregar a verdade e ser machucado, ou alguém tentar contra a vida dele por falar a verdade, ou com medo de perder o seu rebanho, que ele diz que é dele, mas o rebanho não é dele. E a ovelha, sendo de Cristo, ela vai se alimentar da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Quando a ovelha é de Deus, ela se alimenta e acha bom e se fortifica comendo o pasto, que é o pão oferecido pela palavra de Deus. Quem se escandaliza com a verdade é porque não anda com a verdade. Hoje eu estava conversando com os senhores e dizendo para eles
São homens maduros, homens que servem a Deus, porém, aprenderam de uma forma que tem que especificar o que é que a Bíblia fala, o que Jesus fala e o que a Bíblia fala sobre prudência e ordem. Porque eu estava falando para eles que enquanto as congregações, quando abrem o culto, baixam o som, com medo de o vizinho chamar a polícia ou com medo de causar escândalo. Mal se ouve o que eles falam dentro das congregações, ou o que ouve nas pregações, porque eles têm medo de ser processado e de ser perseguido. Aí ele disse, não, que as coisas de Deus têm que ser com prudência e ordem. Lógico, mas a prudência e a ordem que Cristo fala não é de gritar com a palavra. Você pode gritar, você pode exaltar o nome de Deus de acordo com todo o fôlego da tua existência, toda a força do teu fôlego. Porque está escrito na Bíblia, eu vou procurar depois, que eu não gosto de procurar no Google, eu gosto de procurar eu mesmo pesquisando, porque eu vou aprender, procurar e passar por outros lugares. E está escrito, e perturbe-se todos os moradores da terra, mas convém que o nome do Senhor seja exaltado, quer dizer, seja falado o nome do Senhor. Não importa quem vai perturbar, quem vai se deixar de perturbar. Escândalo é você praticar o mal em meio a uma plateia de pessoas que, entre aspas, acham que você é santo. Esse é escândalo. Escândalo é você comprar e não pagar, morar no lugar e não pagar, viver horrivelmente, enrolando as pessoas, falando mal das pessoas. Aí isso é escândalo. Ou falando mal, blasfemando contra a palavra, isso é escândalo. Não é porque você está pregando alto, falando alto sobre a palavra que é escândalo. Enquanto ele se olha para isso, os filhos das trevas, como está escrito na palavra, faz suas festas, seus bailes, suas festas, na maior altura, não importa quem durma ou quem deixa de dormir, mas eles exaltam o Deus deles. Por que nós não exaltamos o nosso Deus com toda ênfase, toda força e todo fôlego, gritando para as nações? Arrepende-te, porque Deus está com o seu cálice quase transbordando. Isso é a verdade. Isso é o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. Enquanto muitos ficam nas redes sociais, eu prego na rede social, mas eu também vou para as praças, alguém vai me encontrar em alguma praça, entregando literatura e conversando com as pessoas e dizendo, olha, sem Jesus você não vai para lugar algum. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E se aparecer alguém para nós ter um debate na palavra, nós vamos ter. E pregar para as pessoas não é dentro das congregações. Você é valente pregando dentro de uma congregação. Você pula, você grita, você dá chicotada nos irmãos. Você vê um irmão praticando mal, em vez de você ir falar com ele, você vai e mete o chicote dele, porque ele não tem coragem de se levantar e te repreender, porque ele acha que é escândalo. Mas escândalo é muito além do que muita gente pensa. Se você vive desta forma, você está errado. Eu te convido para ir comigo a qualquer lugar do Brasil, favela, qualquer favela, qualquer comunidade, qualquer lugar do mundo que tu me chamar.
Eu irei contigo pregar o evangelho em praça pública. Você diz que é valente, que é bravo, que é pregador, que é... Eu te convido para falar a verdade, não é mentira. Dizer que vão me enricar, que vão... Não, é para pregar o evangelho de Cristo. Qual está escrito aqui, ó? João, capítulo 10, versículo 1, assim, olha o que a palavra diz, ó. Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. Ladrão e salteador. Aqui, ó. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. Por que tentais pregar facilidade para entrar no reino, se o próprio Jesus diz, no mundo tereis aflição? Se o próprio Jesus, quando convida, ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, pegue cada um a sua cruz e siga-me. Jesus não está te convidando para a plateia, para receber aplauso, para receber glória do homem, para que você seja ovacionado como um Deus. Não, Jesus está te convidando para a cruz. Evangelho de Cristo não é riqueza, não é bens materiais, não é glamour, não é fama, não é luxo. Não que você vai viver a miséria, não. Mas prega a palavra de Deus, a qual está escrito aqui, ó. Se não entrar pela porta, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. É a Bíblia que está falando, a palavra que está falando. Não sou eu, é aqui, ó, capítulo 10, versículo 1 do capítulo 10, versículo 1 de João. Quarto evangelho de João. Está escrito na palavra. Evangelho é isso. É pregar a verdade e dizer como diz na palavra do Senhor, aqui no capítulo 3, vou mostrar para vocês, no capítulo 3, a palavra de Deus tem que ser reta, correta, sem curva nenhuma, sem nenhuma curva. Aqui no capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, preparai as suas veredas. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Este é o Evangelho. O Evangelho sabe de quê? Endireitar significa conserto. Endireitar significa renúncia. Endireitar significa sofrimento para que permaneça na certeza, no Evangelho correto.
a qual está escrito na palavra do Senhor. Viver uma vida digna, corretíssima, não de mentira, de enganação, enganando as pessoas, procurando o versículo, procurando pregações de outros, olhando as suas falhas para pôr na internet e dizer, este falhou, esse errou, esse acertou. Não! Pregue o que Deus te deu, o que você sabe pregar. E aqui está escrito, aquele que não entrar pela porta. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E é este o pastor abre e as ovelhas ouvem a sua voz e as chamam pelo nome e as suas ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome, e as ovelhas as traz para afora. É aberto a porta, e as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, porque conhece a voz do pastor, porque sabe a importância e o que tem o pastor para lhe oferecer, a qual está escrito aqui. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dele, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Porque elas seguiam Jesus? Porque segue a palavra, porque conhece a voz de Deus, a voz do Senhor, através da palavra sagrada. Prega a palavra, viva a palavra, coma a palavra, beba a palavra, mastigue a palavra, sinta o sabor da palavra dentro do teu coração. Sinta ela fazendo efeito como uma vitamina, fortalecendo o Espírito Santo que está dentro de vós, a qual Jesus diz, eu não vos deixarei órfãos, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco. Glória! É isso a palavra de Deus. É isto que tem que ser pregado. Mas de modo nenhum segue outro. Antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Aleluia! Glória a Deus. Me criticaram, me criticam, muitas críticas eu recebo pessoalmente por não fazer parte destas religiões que pega o homem e faz o homem ficar cativo nas mãos deles, mentindo e amedrontando, dizendo, se você não fizer como nós manda, como nós dissemos, você vai se dar mal. Você tem que fazer como a palavra diz, não é como o homem manda. Tem uns que dizem até que se não pagar oferta, se não der dízimo, se não pagar oferta, se não sei o quê, o migrador. É mentira do inimigo que o migrador não tem poder sobre a tua vida, nem sobre a tua casa, quando você está na palavra do Senhor. Goste de mim quem gostar. Mas a palavra do Senhor é para ser pregada e vivida. Antes eu tenho que pregar para mim. Poderia eu estar agora com muitos seguidores, muitas pessoas, famoso na internet, por isso, por aquilo. Não, eu quero trazer a palavra de Deus. Deus me deu um fôlego de vida para transmitir
arrepende-te, porque o dia da redenção se aproxima. E aqui está escrito, Jesus lhes disse, aqui está escrito, e Jesus lhes disse-lhes estas palavras, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Jesus falando com eles estas palavras. Mas eles não estavam entendendo. Sabe por que você não está entendendo? Porque você não está enraizado na palavra de Deus. Você ainda está com a mente tapada e os olhos vendados, e os ouvidos tapados, a mente vendada, sem ouvir, bloqueada para ouvir a palavra do Senhor. Arrepende-te, porque é chegado o dia da redenção. Fome, sede, peste, guerra, terremoto em vários lugares, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, irmão traindo irmão, e ambos entregando uns aos outros para ser mortos. Eis aí agora o filho do filho de Belial, que se titulou o Messias na terra. Oh, Jesus amado, nunca chegará nem perto, porque Deus só enviou um Filho, Jesus Cristo. E esse está para voltar, mas quando ele voltar, muito ai e muito ruim sobre a terra. Acreditai-vos, porque ele vem, e quando ele vir, será tarde para muitas pessoas. Jesus lhe disse essas palavras, mas eles ainda não entenderam. Tendo, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. Não é ministério, não é placa, não é nome de ministério, não é igreja, que a igreja é eu e você. Jesus está falando com você nessa tarde de hoje. Arrependei-vos, porque o dia da redenção se aproxima. Arrependei-vos, porque o dia da redenção se aproxima. O grande dia chegará. O grande dia chegará. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra fala neste dia de hoje. Eu sou o pastor, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e saltará e alcançará pastagens e encontrará pastagem se permanecer na palavra, na verdade, que é Jesus. Para não ficar longo, eu encerro aqui dizendo para você, eu sou o pastor. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Encontrará pastagem, pasto verdejante, chega de comer pasto amargoso, pão borolento, coisas vencidas, come coisas novas aqui, na palavra. Permanece em mim e eu em vós. Aleluia. Encerro este vídeo dizendo para você. Aqui nós paramos no versículo
10, 10. Outro dia, amanhã, não sei, trazei para você o versículo 12 em diante, até onde Deus permitir. Jesus é o médico dos médicos, toda quase quando ele me acorda, às vezes eu venho falar com ele e digo: doutor, tu és o meu juiz, o meu tudo. Tu és o meu tudo. Ensina-me a andar na tua luz. Está aqui, ó, o que eu deixo para você hoje. Não se turbe os vossos corações, creres em Deus e creres também em mim. Aí Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Se for vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, ó glória, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 6 do capítulo 14. Jesus falando, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou por me dar mais essa riquíssima oportunidade de contemplar mais um amanhecer, a qual eu contemplei de manhã, pois foi o Senhor que fez todas essas coisas acontecer. Enquanto eu dormia, enquanto nós dormíamos, Ele preparava esse novo amanhecer para nós. Neste momento eu te peço por todas as famílias do mundo inteiro, faz com que as pessoas compreendam que te servir é algo extraordinário que não é para todos, mas aquele que se arrepende e procura andar na tua luz e na tua verdade. Porque muitos dizem: honra-te com os lábios, mas os corações estão longe de ti, Senhor. Nos ajuda a permanecer. Eu e a minha família, eu e a minha casa, unge o meu lar, unge os nossos pés, nossa boca, nossos ouvidos, nossos olhos e nariz, e nossas mãos, para que permanecemos na tua luz e no teu caminho. E abençoa todos os moradores da terra. Quero te dar um recado. Jesus não está preocupado com o que você fez, o que você está fazendo e o que você deixou de fazer. Ele quer apenas que tu te arrepende hoje mesmo e faz uma aliança com Ele e diz a si mesmo: Senhor, a partir de hoje eu quero andar na tua luz, seja o meu guia, seja o meu tudo em minha vida. Guarda-me com as tuas potentes mãos, livra a minha alma da condenação eterna. Deus abençoe você, sua casa, sua família e seja fiel até o último dia da sua existência na terra. Que Deus é contigo. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.